Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar sobre o interesse confirmado do Internacional pelo meia colombiano Jorge Carrascal, possíveis valores e como pode ser feito o negócio. Tem como perdoar uma dívida por um jogador que está indo lá para o futebol russo? A gente explica isso e fala sobre as duas grandes vendas que o Inter planeja para a sua temporada 2023, uma em julho e uma em dezembro. Os clubes interessados e os valores por Johnny e os novos clubes e mercados interessados pelo meia Maurício. Eu tô te contando tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, e claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS e ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito. Aproveita que é a parada de data FIFA e tem muitos jogos das seleções para tu aproveitar lá em KTO.com, outros esportes também para fazer aquela graninha. Pessoal, eu quero começar esse vídeo falando sobre Jorge Carrascal. Eu falei ontem à noite sobre essa situação, eu conversei com o Inter e com o staff do atleta, mas tem novidade aí, tá? O meia colombiano de 25 anos do CSKA foi adquirido por 3,5 milhões de dólares no início de 22. Primeiro ele foi emprestado pelo River e depois comprado pelo CSKA. Chegaram a pagar ali quase 450 mil dólares pelo empréstimo, depois 3,5 milhões, ou seja, todo o bolo deu mais ou menos 4 milhões que o CSKA gastou para contratar o meia. Naquela época, com 24 anos, não está rendendo por lá, tem contrato até junho de 26 e ele já até foi oferecido por Internacional a 1-2 janelas de transferências atrás. O staff e o Inter não confirmam. Eu julgo como normal, mesmo que haja uma negociação ou uma conversa inicial em andamento. E foi isso que o Fábio Aleixo, que é jornalista brasileiro especializado em futebol russo, tá lá na Rússia, confirmou por lá. Ele tem informação lá e ele é muito bem informado de futebol russo, de que o Inter fez pelo menos uma sondagem inicial e que é um nome sim no radar do Internacional e que teve um contato, mesmo que hoje muito inicial, muito pequeno, mas que houve esse contato. Vou trazer aqui alguns detalhes. Como eu disse, ele tem contrato até junho de 26, ele tem um valor de mercado ali entre 6, 7 ou até chegando em 8 milhões de euros, mas como é um jogador que está no banco, não rendeu o que se esperava, talvez o CSKA possa facilitar uma condição desse negócio. Eles estão em férias agora, tá? E eu conversei com algumas pessoas por lá, inclusive o Fábio Aleixo, que eu citei, que trouxe essa informação do interesse do Inter, desse contato inicial pelo colombiano Jorge Carrascal, meia de 25 anos do CSKA. Eles estão de férias, então é mais difícil ter acesso a alguma coisa por lá. Mas se acredita lá que sim, o CSKA possa dar uma facilitada. Isso provavelmente estará ligado a uma facilitação por parte do Inter com a situação do Mário Fernandes, que o Inter estava irredutível. O CSKA fez um contato inicial pela situação do Mário Fernandes, por quê? O Mário Fernandes, na sua rescisão com o Inter, eu já falei aqui mais de uma vez, mas não custa repetir, tem que pagar uma indenização ao Inter caso ele feche com outro clube até o final do que seria o contrato dele com o Inter final de 23. Então, se ele fecha com qualquer clube até o fim de 23, ele tem que pagar uma indenização para o Internacional. Obviamente não é o Mário que paga, é o clube que vai contratar ele vê isso como uma condição para qualquer outro clube, seria natural se fosse outro jogador. Essa indenização, que aí seria o Mário, mas no caso teria que ser, obviamente, o clube que vai contratar ele, nesse caso o CSKA, é de 365 mil euros, cerca de 2 milhões de reais. Só que o Roman Babaev, diretor de futebol do CSKA, já deixou claro que o CSKA não tem interesse de pagar essa multa e essa indenização. Eles não querem fazer isso e eles enxergam como injusto terem de fazer isso. E por isso há hoje um impasse nessa situação do Mário fechar e voltar para o CSKA. Só que surgindo esse interesse de fato e quem sabe evoluindo esse negócio pelo Jorge Carrascal, o Inter pode falar, beleza, não me paga a indenização, mas me libera o Carrascal por empréstimo, ou baixa o valor da pedida dele, enfim. Mas ele não tá jogando por lá, seria bom pro jogador, seria bom pro Inter que tá procurando esse meia. Ele é um meia mais móvel, pode jogar até caindo pelo lado, enfim. É um cara de velocidade, controle de bola, drible, mas é mais meia o Jorge Carrascal e seria mais uma opção para agregar ao elenco do Internacional e surge essa possibilidade, tá certo? Pessoal, quero falar agora aqui sobre saídas, porque a gente sabe, o Inter tem um problema financeiro, mais de 600 milhões em dívidas, 200 a curto prazo, e o Inter tem que fazer caixa, tem que fazer venda, tem uma meta estipulada de 135 milhões de reais em vendas para essa temporada. Já está fazendo algumas vendas bem importantes, interessantes, paralelas, de jogadores que foram emprestados e vão ser comprados por outros clubes, enfim.
Inclusive eu posso fazer um conteúdo só com essas questões. Mas vamos lá. O Inter tem duas grandes vendas que quer realizar nesta temporada. A primeira delas em julho. E é do Johnny, perdão. E tem aqui uma atualização para trazer vocês. O Stefano Castanha, empresário italiano que representa o Johnny lá na Europa, veio até que enfim ao Brasil. Ele veio para o Brasil e conversou com Johnny, familiares do Johnny e staff do atleta aqui no Brasil. Ele não trouxe uma proposta, até porque não tem essa proposta de maneira oficial, papel timbrado, seja na mesa do staff ou na mesa do Internacional. Existem contatos de alguns clubes. Vamos lá, na outra janela o primeiro tinha sido o Spezia, e que até fez uma oferta não oficial com proposta, papel timbrado, como eu digo, mas falou em valores com o staff do Johnny, só que não foram valores que agradaram o Johnny, o staff e o Inter, e também a forma de pagamento era o que mais era o maior impeditivo do Spezia da Itália. Eles acabaram até rebaixados, então também a ideia não é ir para a segunda divisão de algum campeonato, mas naquela época eles não estavam rebaixados e a ideia era pagar menos da metade do valor à vista e o restante de forma parcelada. Isso não agradou o Inter e nem o staff do Johnny, por isso não evoluiu. É até importante que se diga, o Inter tem 100% do Johnny, ele renovou recentemente para justamente ser vendido, valorizar o jogador, ele renovou até o fim de 26, era até fim de 24, renovou por mais 2 temporadas. O Inter, como eu disse, tem 100%. Apareceu o Spezia da Itália e apareceu o Brighton da Inglaterra. Mas, recentemente, os dois principais clubes que procuraram o Johnny foram Real Betis da Espanha e o Sporting de Portugal, que foi o clube mais recente a procurar o Johnny. Como eu disse, o Stefano Castanha veio para o Brasil e conversou com eles, não com proposta na mão, mas para dizer, ó, tal clube conversou comigo lá na Europa, tem uma situação aberta, a tendência é que a proposta venha de fato em julho, e aí a gente pode encaminhar essa venda, porque a ideia do Inter é vender o Johnny em julho e o Maurício em dezembro. O Johnny em julho principalmente porque vai ser um valor, a tendência que mais baixa em relação ao Maurício, e também porque o Inter tem muitos jogadores na posição do Johnny já no elenco, então é mais fácil de substituir sem ter que ir ao mercado necessariamente comprar alguém do que o Maurício. Vamos lá, o Inter tem 100%. O Inter está imaginando 8 milhões de euros com o Johnny. Um pouco menos e uma condição melhor, 6 à vista e 2 parcelado, é uma possibilidade. Mas é mais ou menos 8 que o Inter está imaginando em relação ao Johnny. A tendência é que a proposta venha depois da data FIFA. Quando o Johnny voltar dia 20, 21 para Porto Alegre, quem sabe ali naquela semana, um pouco antes ali, uma semana, 2, antes de abrir a janela do dia 3, vem a proposta oficial pelo Johnny. Em relação ao Maurício, eu tenho uma atualização importante, tá? Inglaterra, Espanha e Itália são os 3 principais mercados interessados no Maurício. Na última janela ele teve proposta de 7 milhões de euros do Red Bull Bragantino aqui do Brasil, pelos 50% do Inter. O Inter tem 50% do Maurício. Seria 7 milhões de euros só para o Internacional. Depois o Bragantino teria que negociar com o Deportivo Brasil, que foi quem formou o clube de empresários que acabou formando o Maurício, e também com Cruzeiro / André Curi, porque o Curi tem lá uma ação, o Cruzeiro está devendo o André Curi, e aí topou que passaria parte da sua porcentagem pro empresário, que inclusive é empresário, coincidentemente, do Maurício. Mas vamos lá. Ofereceram 7 milhões só pela parte e os 50% do Inter, a fatia do Inter. O Inter quer mais. O Inter conversa a partir de 8, porque a grande ideia do Inter era ter 10 com o Maurício e 8 com o Johnny. Mas a partir de 8, o Inter conversa em relação ao Maurício. A Atalanta da Itália ainda é um dos clubes interessados e que ainda está de olho no Maurício, tá? É importante deixar claro isso. Mas Inglaterra, Espanha e Itália estão de olho. Na Itália eu sei que a Atalanta é um dos clubes que ainda está interessado no Maurício, tá certo? Não esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado ao longo do dia. Um abraço e até a próxima!